Bem-vinda ao Sou Bela, o podcast sobre o universo feminino. Aqui combinamos novidades científicas com a inteligência do seu corpo. É nesse espaço que ciência encontra intuição. O seu corpo já sabe como se curar. A gente só precisa aprender a escutar. Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Se você está procurando novas formas de pensar sobre a sua saúde e sobre o universo ao nosso redor, sobre como entrar em contato com a sua verdadeira essência, você está no lugar certo. Então, aperta o botão de seguir no seu tocador, compartilha com uma amiga, porque você nunca sabe de quem você pode mudar a vida para melhor. Com licença, proteína. Temos uma nova obsessão no mundinho bem-estar e o nome dela é fibra. Eu nunca pensei que falar sobre fibra fosse ser sexy, mas ela tá trending nas mídias sociais atuais da geração Z. Você já ouviu falar de Fiber Maxing? Maxing com 2x. Tradução acho que seria maxifibras. Então, essa é uma tendência de bem-estar que está rolando nas redes sociais e me chamou a atenção. Não sei se você já viu, mas basicamente seria aumentar a ingestão de fibra tanto nas refeições quanto nos lanchinhos. E eu adorei o movimento. Tudo bem, eu sou conhecida como a garota proteína, mas quem já trabalhou comigo sabe que eu até categorizo fibra no mundinho à parte, separado dos macronutrientes, faz tempo, de tão importante que eu considero a fibra como um nutriente e eu também ainda acho elas muito mal compreendidas. Então, sim, tô super curtindo esse trend, porque eu detesto a mentalidade da gente querer ser magra a qualquer custo e de que a solução é sempre ficar tirando coisas da dieta. Quem me escuta faz um tempinho sabe da minha postura em relação a restrições. É muito diferente a maneira de pensar se você pensar que a gente tem que se alimentar para construir um corpo forte e saudável do que deixar de comer porque você quer perder peso. É aquela mudança de mentalidade entre ganhadora e perdedora. A gente não quer perder nada. O cérebro entende muito mais quando você quer ganhar algo. Então, é muito comum eu perguntar para as pessoas, quando eu estou começando a trabalhar com elas, mas me conta um pouquinho, como é que é a sua dieta? E muitas vezes a resposta a essa pergunta é: eu não como glúten, eu não como carne, eu não tomo leite, eu não como açúcar. Para mim, você não respondeu a minha pergunta. Isso não é uma dieta, isso é uma lista de restrição. E eu sou a favor de mentalidade de abundância em tudo, até na alimentação. Não é o que não podemos comer, não é sobre o que estamos restringindo, não é sobre o que a gente está tirando, é no que a gente está focando, se concentrando. Então, sempre que eu me refiro à dieta, eu estou falando sobre aquilo que você come, ou a maneira que você se alimenta na sua vida, e não algo que você resolveu fazer por 3 semanas para poder entrar num biquíni. Mas voltando às fibras, o que são fibras? Na maioria das vezes, elas são encontradas mesmo em alimentos integrais, ou seja, que não foram processados. Isso é um alimento rico em fibra. Fruta, vegetal, leguminosa se você tolera, grão se você come, nozes, sementes e, às vezes, vale a pena também, dependendo do caso, até suplementar com fibras funcionais. Fibra funcional é como se você pegasse essas fibras que existem na natureza e processassem ela de certa forma, mas mantendo a integridade e fizesse um pó. Então, aqui pode ser psyllium,
chia, Sunfiber, vou falar mais dela lá na frente, porque é uma das minhas favoritas. E o objetivo dessa tendência, desse fiber maxing atual, seria você exceder as diretrizes nutricionais atuais para fibra. Segura a onda, minhas colegas carnívoras, mas eu realmente acho que o mundo não é preto e branco e dieta não é religião. Não precisa ser dogma, não precisa ter bandeira de moralidade nem de valor. Aquilo que você come não devia te tornar uma pessoa melhor ou pior. Dieta deve ser aquilo que a gente come para satisfazer a necessidade do corpo. É muito mais bioquímica do que crença. E é sobre individualização também. Eu sinto pena de verdade de quem se apega demais com um rótulo ou se identifica com uma dieta, porque se algo der errado, é muito mais difícil você criar flexibilidade. Eu vivi isso na pele. Quando eu vivia no mundo yogi e o bacana era ser vegetariana, eu realmente tive que criar coragem para sair do armário na época em que eu resolvi voltar a comer carne, porque eu tive que dizer sim e entender que o meu corpo precisava muito de uma proteína animal. Mas voltando ao Fiber Maxing, a proposta aqui seria mesmo maximizar as diretrizes em relação à fibra, ou seja, comer muito mais do que nos foi dito. Então, antes de eu começar a falar sobre o Fiber Maxing, eu quero dar minha opinião sobre diretrizes em geral, tá? Quando uma diretriz é feita, isso devia ser um norte para ajudar os profissionais a pensar, e não uma bíblia do que tem que ser feito ou que não podemos fazer de jeito nenhum. Isso aqui eu estou falando sobre diretriz de menopausa, de endocrinologia e de nutrição, que é o tema de hoje, e diretriz de nutrição é um tema cheio de controvérsia. Então, assumo que eu discordo completamente das diretrizes atuais propostas em relação aos macronutrientes. Eu acho que elas estão por trás da epidemia de doenças metabólicas. Eu acho que tem muita política envolvida, muito ego e, consequentemente, muita ignorância que deixam a maioria da população confusa. Eu discordo da diretriz da proteína, eu acho que é muito pouca. Eu discordo da diretriz da gordura, porque eu acho que é confusa. E bem, agora o Instagram está batendo também na diretriz da fibra. Então, só para contextualizar, a realidade é: não temos pesquisa de qualidade em nutrição. Pronto, falei. E isso não é por incompetência, mas é porque é muito difícil, porque o ser humano é complexo. A gente não pode trancar pessoas por 50 anos numa cela alimentar, nem por muito tempo, e estudar os efeitos de forma isolada, como a gente faz com remédio, por exemplo. E também não dá para pegar os achados que a gente fez em ratos que estão protegidos num laboratório, que todas as variáveis são controladas, até o DNA desses ratos é praticamente igual, e aí extrapolar para os humanos, que são diferentes, que vêm com diferentes mutações de DNA, que têm conta para pagar, que têm preferências alimentares, que têm tradição, que dependem do bolso, que têm estresse, que não dormem direito, que usam remédios. Enfim, eu acho que está dando para entender um pouco dessa complexidade, porque aí quando a gente faz a pesquisa, a gente não sabe, será que o efeito dessa comida foi por causa da comida ou foi porque o cara estava assim há 3 semanas sem dormir, com puta estresse, que acabou de se divorciar? Enfim, é difícil mesmo. Então, como é que a gente vai saber o real impacto de um nutriente se a gente não consegue isolar e estudar só isso? Enfim, eu vou elaborar mais sobre todas essas dificuldades de pesquisa num outro episódio, para esse episódio aqui não ficar muito denso. Então, vamos voltar às fibras e à maximização proposta atualmente. Então, as recomendações atuais são 25 gramas por dia para mulheres e 38 gramas por dia para homens dentro da sua dieta, tá? E a maioria de nós não está nem batendo essas metas. Então, alguns influenciadores
Estão elevando isso para que o ideal seria 50 gramas por dia, ou seja, quase dobrando o requisito. Eu não sei se eu concordo nem em a gente ter um número fixo, tá? Mas a ideia é que a meta é baixa e a gente já não está nem batendo essa meta baixa. Então, como uma pessoa que já está há muito tempo nesse espaço de restauração de saúde, que olha muito para intestino e microbioma, eu acho que esse é um papo muito relevante, mas ele vem com algumas ressalvas. Então, eu acho que eu vim aqui porque, como eu estou vendo que esse assunto tá trending, eu já estou antecipando que a maioria das pessoas vai ficar confusa e talvez experimente. Eu quero que, tipo, para a galera que está se empolgando, entenda até o que tem que prestar atenção para não dar galho. Então, se você se empolgou, está a fim de comer as fibras, mas como 70% da população tem algum tipo de probleminha digestivo, antes de mergulhar de cabeça, vamos entender as estratégias para que você entenda o que vai funcionar para você. Então, como tudo no mundo nutrição, fibra também vem com nuance e algumas cautelas. Então eu vou começar com a galera que é do time que se deu super bem com a dieta cetogênica ou que ama a carnívora e então tem aquele medo de fibra ou de carboidrato. Se você se deu super bem com essa dieta, a dieta carnívora, ela completamente melhorou todos os seus distúrbios digestivos, eu acho que o ponto maior aqui vai ser olhar para o seu trato digestivo, ao invés de imaginar que você nunca mais vai poder comer nenhuma fibra. Na realidade, a gente vai precisar entender qual é o tipo de fibra que vai ser ideal para você. E outro ponto importante seria que, quando a gente deixa de comer alguns nutrientes, a gente elimina as bactérias, ou a gente produz menos das enzimas que iriam digerir tal nutriente. E aí, com isso, quando a gente reintroduz, pode dar um galho temporário, porque você não tem mais a bactéria que iria digerir aquilo, porque você matou ela de fome. Então, a gente vai ter que nutri-la de novo, ou o seu corpo parou, de certa forma, de produzir algumas enzimas, mas ele é capaz, se a gente fizer esse trabalhinho direito, de reequilibrar. Então, se tem uma coisa que eu já aprendi depois de todas essas dietas restritivas que eu já fiz, é a sempre buscar o equilíbrio. Então, eu realmente acredito que é preciso alimentar o nosso microbioma. Então, apesar de eu adorar certas dietas, e eu mesma me dou super bem com a dieta cetogênica, eu acredito que a gente precisa de um microbioma diverso e muitas vezes, se a gente só ficar comendo proteína e gordura, que seria, sim, a minha dieta favorita, é importante introduzir algumas fibras, tanto para a sua saúde cardiovascular, ela tem um impacto muito grande em otimização ou metabolização do seu cortisol, que pode talvez ficar comprometida se você só estiver fazendo uma dieta cetogênica. Então, dado esse disclaimer, a fibra pode sim exacerbar muitos sintomas digestivos em algumas pessoas. Então, o objetivo do podcast de hoje é te ajudar a entender por que a fibra é tão importante e por que você ainda não deve desistir totalmente dela, mesmo que a sua dieta atual esteja adequada. 2, fornecer algumas fontes diferentes de alimentos e suplementos de fibra para te ajudar a poder conciliar e a introduzir ela dentro da dieta que for a sua preferida. E 3, discutir algumas estratégias que são realmente boas para a maioria, incluindo as pessoas que têm problemas digestivos de verdade. Então, vamos começar entendendo por que consumir fibra, porque a gente realmente não pode fazer nenhuma declaração genérica em saúde, principalmente quando se trata de alimentação e nutrição. Mas, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, você provavelmente deveria estar comendo mais fibra do que você está comendo hoje. E, então, eu vou te explicar por quê.
Só uma nota rápida. Esse episódio vai vir com um guia complementar para acompanhar. Yay, de nada. Assim, você vai lá no site e pega um PDF de graça. Eu fiz isso para esse podcast não ficar muito chato, de eu ficar aqui listando um monte de tipo de fibra e nome de bactéria, que eu acho legal para quem curte, mas que pode ser demais para quem não curte. Então, se você quiser, vai lá no site para aprender mais. E eu altamente recomendo você escutar o episódio 17, onde eu explico o funcionamento do processo digestivo. Eu já falei bastante de fibra e diferença entre elas também no episódio 66 sobre carbofobia. E escuta também o 109, que é sobre prisão de ventre, para que eu possa me concentrar em assuntos novos hoje. Então vamos aprofundar no que especificamente faz o microbioma intestinal feliz, a importância de alimentar os micróbios que lá residem, e é aqui que entram essa história de fibra, porque as fibras são alimento para o microbioma intestinal. E é por isso que a gente faz isso tudo, e é por isso que eu estou aqui falando tudo isso. Então, eu vou pausar e explicar a diferença entre microbiota e microbioma, para ficar bem claro, porque às vezes eu também escuto as pessoas falando essas palavras como se elas fossem a mesma. Eu gosto de pensar no intestino tipo como uma verdadeira cidade viva, vibrante. Aliás, em vez de cidade, vamos pensar floresta, tá? Cheia de habitantes trabalhando incansavelmente. Os habitantes dessa floresta são os trilhões de micro-organismos que lá residem. Então, imagina o microbioma como aquele grande ecossistema, como uma bela floresta. E a microbiota intestinal, então você pensa nela como se fosse a comunidade dos micro-organismos vivos que habitam dentro do microbioma, que é o nosso intestino. Então aqui entra bactéria, fungo, vírus e outras coisas. Eles são os moradores dessa floresta. Então, imagina, sei lá, jardim bem cuidado, onde cada flor, cada graminha, cada pequeno inseto faz parte. Isso é a microbiota. A gente quer diversidade, né? Por mais lindas que sejam as rosas, a gente quer girassol, a gente quer palmeira, a gente quer espada de São Jorge, sei lá. E mesma coisa, a gente quer mosquito, mas a gente precisa do sapo para comer o mosquito, para não ter mosquito demais. Então, microbioma intestinal é o conceito mais amplo. Ele inclui não apenas a microbiota, ou os moradores, mas também todos os genes, todas as espécies, todos os produtos metabólicos, ou seja, as substâncias que esses habitantes produzem e o ambiente onde eles vivem. Então, o próprio intestino. Voltando para a analogia do jardim, o microbioma seria o jardim completo. E aí as plantas seria a sua microbiota. O solo onde elas crescem, a água que as nutre, os nutrientes que absorvem, até o ar que as envolvem. O microbioma é o ecossistema completo. Então, resumindo, microbiota são os micro-organismos. O microbioma é o conjunto desses micro-organismos, mais tudo aquilo que eles produzem no nosso corpo. Sim, até cocô de bactéria. Por que que a gente quer alimentar a microbiota intestinal? É ela quem modula o nosso sistema imunológico. Então, o intestino pode ser realmente considerado central de comando do sistema imunológico. Uma parte significativa do nosso sistema imune reside no intestino. É a primeira linha de defesa, né? A gente está comendo coisas que são potencialmente perigosas o tempo inteiro. E aí a primeira galera a receber isso são esses micro-organismos. O seu microbioma desempenha um papel crucial de treinamento e na educação das nossas células de defesa. É ele que vai ajudar a distinguir entre uma ameaça, né, um patógeno, uma bactéria, e alimentos inofensivos, como os alimentos que a gente está
comendo e aí sim evitando reações exageradas e inflamações desnecessárias. Quando a gente começa a ter muita reação alimentar, sensibilidade alimentar, por exemplo, esse sistema imune está confuso. Ele já está perdendo a capacidade de distinguir entre uma coisa que seria benéfica ou talvez até não perigosa, por exemplo, né, sei lá, um glúten, e reagindo a ele. Então, pensa neles como aquela central de segurança inteligente, patrulhando as fronteiras do nosso corpo, ensinando os nossos soldados, que são as nossas células imunológicas, a agir corretamente. Então, é ele também que protege contra o desenvolvimento dessas alergias, das sensibilidades alimentares, de vírus, de patógenos. É o nosso microbioma que vai nos ajudar com a motilidade intestinal, ou seja, com a rapidez ou a lentidão com que as coisas se movem no intestino, né, naquele tubo que vai de cima a baixo. Ele vai ser super importante para o nosso status nutricional, ele que transforma alimentos ou que consegue retirar e metabolizar vitaminas do complexo B, vitamina K, é lá que tem a absorção de mineral. Isso tudo vai ajudar no controle de peso, no controle do açúcar no sangue, no controle da sua insulina. Essa conversa do intestino com os outros sistemas é quem vai dizer, produz hormônio tal, produz hormônio da saciedade, já estamos bem aqui, ou não, tá? Então, esses micro-organismos são realmente pequenas fábricas internas. Eles transformam a comida que a gente come em vitamina essencial para o nosso corpo, porque eu brinco que a gente não é só aquilo que a gente come. A gente é aquilo que a gente consegue absorver e também quão bem a gente consegue eliminar toxina. E para isso a gente precisa de um microbioma saudável e diverso. E aí tem uma outra função. Esses micro-organismos, eles fermentam fibras que produzem ácido graxo de cadeia curta. Não fica com medo de ciência, não. Ácido graxo de cadeia curta faz milhões de coisas dentro do nosso corpo. Um exemplo desses é o butirato. O butirato, ele é a principal fonte de energia para as células que revestem a parede interna do nosso intestino. Eles que mantêm a barreira intestinal íntegra e forte e sem buraco. O intestino esburacado, que é o famoso leaky gut, deixa passar, como você pode imaginar, várias coisas que não deveriam para a nossa circulação. Então, essa integridade intestinal é uma coisa muito importante. E muitas vezes, quando eu escuto as pessoas falando de por que está todo mundo agora reagindo a isso? Ninguém pode comer amendoim, leite, não. Todas essas reações, isso não é uma consequência do destino, isso é uma consequência de uma barreira intestinal pobre e de um microbioma pobre em diversidade. Super comum quando eu estou analisando exames de fezes, que aliás é um dos exames que eu mais gosto ou eu mais peço, porque eu acho ele de extrema importância para a nossa saúde geral, eu vejo que a maioria de nós perdeu essa capacidade de produção de butirato, desse ácido graxo super importante, porque essa produção depende de uma espécie específica de bactéria intestinal. Então, se você não tiver essa bactéria, você não vai ter como produzir certos metabólitos vitais para a nossa saúde. Então, quando a gente começa a olhar para a saúde hormonal, o equilíbrio e a eliminação hormonal também depende da diversidade do nosso microbioma intestinal. Então, tanto para desintoxicação como para a gestão do nosso humor, a saúde do intestino é importante porque ela é o primeiro comunicador daquele eixo intestino-cérebro. Nosso intestino está conversando com o nosso cérebro em tempo inteiro. Ele está mandando mensagem desde cérebro. Recebemos bastante aminoácidos, que vêm das proteínas. Cérebro, a gente tem bastante ácido graxo, que são as gorduras. Essa mensagem diz ao cérebro, essa pessoa está bem nutrida, ela não precisa ter mais fome. Algumas teorias dizem que
toda a nossa percepção de se estamos bem nutridas ou não, ou bem alimentadas, depende dessas informações, dessa sensibilidade das células do intestino a uma quantidade X de aminoácido e de ácido graxo. Então, em teoria, a gente realmente nem precisaria de carboidratos. Eu acho que precisa, por isso que eu estou aqui falando de fibra. Mas o sinal de saciedade depende se o seu intestino recebeu aminoácidos suficientes, se recebeu gorduras suficientes. Enquanto ele não recebe, ele continua mandando para o cérebro essa mensagem que tô com fome, tô com fome, tô com fome. Se o seu intestino está esburacado, ele perdeu a capacidade de comunicação, aí fica tudo bagunçado. Você não sabe mais se você está com fome, você não sabe se você tem que produzir célula imunológica, você não sabe se você ataca isso, você não sabe se você absorve aquilo. Então, resumindo, quanto mais diversificado for o microbioma, mais produtos químicos você vai ser capaz de desintoxicar e eliminar do seu sistema. Por exemplo, hoje a gente escuta muito sobre microplásticos, né? É um grande problema. Mas o que a gente vai fazer? Tá em todo lado. Então, não é só sobre a nossa exposição, mas também quão resiliente ou quão bem o nosso corpo vai poder eliminar as coisas. Então, não é só o seu fígado que faz isso, o seu microbioma também faz. Então, a nossa resiliência interna depende dos micro-organismos que a gente está cultivando dentro de nós. E as fibras, aliás, vão ser super importantes para a eliminação desses microplásticos. Então, qual seria a diferença daquela pessoa que viaja, que come tudo, que não pega vírus nenhum? Ela provavelmente tem uma capacidade digestiva maravilhosa, um exército interno forte que dá a ela a resiliência, enquanto aquela outra é só sair da dietinha básica que já cai. Eu acredito que a gente precisa ter resiliência para a vida, que a gente precisa poder ser exposta a algum vírus, que a gente pode sair da dieta de vez em quando e não ser derrubada. Eu me preocupo com aquela pessoa que é só sair da dieta que ela já fica ruim. Então, por mais disciplinada que eu acredito que a gente deva ser, o objetivo da disciplina é resiliência e não cair toda vez que você escorregar e sair da rotina. E é o nosso ecossistema interno quem vai determinar essa resiliência. Nós não sobrevivemos como espécie humana até hoje se a gente fosse tão sensível às mudanças e aos imprevistos. Então, cuidado com a rigidez e com a falta de flexibilidade. Eu sigo com o meu jargão de que a gente quer ser forte sempre e ser capaz de sair da rotina, de ir para um lugar que é menos perfeito e não se dissolver numa poça de choro e ficar doente se não tiver aquelas coisinhas que você está sempre acostumada a comer. Então, voltando, o microbioma, que é a coleção de bactérias que vive no nosso intestino, realiza muitos trabalhos. E a gente precisa delas para ficar bem e viver uma vida saudável. Então, essa saúde realmente depende da diversidade para que o nosso microbioma realize todas essas funções, todos esses trabalhos. E para conseguir isso, a gente não pode ter só um soldado, né? A gente precisa ter vários, porque diferentes micro-organismos executam diferentes tarefas. E por isso a gente precisa ter diferentes bactérias e uma superpopulação das bactérias benéficas para poder conter as poucas espécies ou ervas daninhas que vão aparecendo. E, infelizmente, a falta de diversidade é um grande problema nos intestinos ocidentais modernos, aquele que eu e você provavelmente estamos andando por aí. Essa baixa quantidade de espécie benéfica é algo que eu realmente vejo todo dia quando eu estou analisando exame de fezes no
nas minhas clientes, porque nesse exame que eu faço, esse exame funcional, a gente não está ali só procurando doença, só procurando vírus, só procurando bactéria. Eu estou olhando a ecologia, o equilíbrio entre a bactéria boa e a bactéria ruim. Eu estou buscando certas espécies e atualmente, infelizmente, eu vejo que algumas pessoas simplesmente não têm cepas inteiras. Então, a gente tem... Eu acho que esse estudo ainda está na infância, tá? A gente não sabe exatamente o que é um microbioma ideal, mas a gente já tem uma certa ideia de quem são os mocinhos e quem são os vilões, e a gente quer um equilíbrio entre eles compondo o nosso microbioma. Essas bactérias benéficas, elas são importantes. Vão ser elas que vão extrair os nutrientes, que vão dar energia, que vão manter a boa função da nossa barreira intestinal e vão prevenir que a gente tenha um intestino permeável. Eles é que nos mantêm saudáveis e fortes. Então, voltando àquele ponto de, hoje as crianças têm muito mais asma. Hoje a gente está tendo um monte de pessoas com reação a antibiótico. Hoje a gente tem muito mais alergia, autoimunidade, doença crônica. Eu realmente acredito que isso é um conjunto, uma consequência de baixa diversidade. E por que inflamação hoje está tão comum? Por que ativação de mastócito, problema de estamina, tudo isso está vindo à tona? Sim, a gente está entendendo mais e fazendo mais pesquisa, mas é muito mais fácil responder essas perguntas ou a entender por que essas condições são muito mais prevalentes hoje, quando a gente começa a olhar por essa perspectiva de o que está acontecendo dentro do nosso intestino. Quando a gente entende tudo que essas bactérias fazem por nós, a gente começa a entender por que a nossa saúde geral está sofrendo quando a gente tem uma disbiose. Disbiose quer dizer um intestino comprometido ou uma deficiência de bactéria boa. E eu tenho observado também que muitas pessoas só se preocupam com aniquilar a parasita, né? Vamos lá, vamos usar fermífugo, vamos usar antibiótico, quando na realidade muitos dos problemas estão se dando por uma disbiose de deficiência do que necessariamente por um ataque de uma bactéria. Quando percebemos o quanto as bactérias dentro do nosso microbioma fazem por nós e pela nossa saúde geral e o quanto elas estão sofrendo frequentemente por não estarem sendo alimentadas, a gente começa a entender melhor o porquê de todas essas mazelas. A gente usa, o nome que a gente dá para isso é disbiose por deficiência. Disbiose significa um desequilíbrio. Deficiência está deficiente, né? Que estão baixas. Então, os nossos intestinos estão carecendo de abundância e também de diversidade. Por quê? Tem múltiplas razões para isso. Então, a disbiose por deficiência, essa falta de diversidade, ela pode ter começado desde a forma que a gente nasceu. Então, se a gente nasceu de cesariana, né, a gente foi tirada da barriga já exposta, é completamente diferente se a gente teve um parto via vaginal que foi inoculada por uma série de bactérias que estavam lá no canal vaginal da mãe. Se a gente foi amamentada ou se a gente foi alimentada por uma fórmula dentro de uma mamadeira. Se a gente, na nossa infância, foi exposta à terra, o que eu chamo de vitamina S, de sujeira mesmo, porque ela inocula e mal ou bem nos faz mais resiliente. Ou se a gente cresceu num ambiente totalmente estéril e a cada espirro já foi bombardeada por antibiótico. Então, a nossa primeira amamentação é a nossa primeira inoculação de imunologia para a vida. O leite materno humano tem oligosacarídeos, que são um tipo muito específico de prebiótico que alimenta a bifidobactéria, por exemplo, uma espécie de bactérias benéficas, que é uma peça-chave dentro da microbiota. Se você cresceu
ou você viveu num ambiente rural, né, que você teve contato com cachorro, com vaca, com animais, você vai ter um ambiente muito mais diverso no seu intestino do que nós outros que vivemos num ambiente urbano e tivemos menos contato com essas bactérias. O uso extremo de antibiótico na infância, né, você provavelmente igual a eu, cresceu nos anos 80. A frequência com que a gente usava isso praticamente dizimou espécies inteiras de bactéria dentro da gente. E aí, se você continua tomando anti-inflamatório, analgésico, exposição a tóxico, coisas plastificantes, BPA, tudo isso influi o nosso microbioma. Então, galerinha que aquece comida em plástico dentro do micro-ondas tem que começar a rever essas coisas. A falta de sono tem uma grande influência no seu microbioma. Acredite ou não, as bactérias também têm ciclo noturno e diurno. Elas até gostam de sair para passear, sabia? Um estudo foi feito que as pessoas que caminhavam tinham maior diversidade de bactéria do que aquelas que eram sedentários. É bem louco, né? E, por fim, claro, a nossa dieta moderna. Então, aqui que a gente vai voltar para a conversa de fibra, que eu já meio que me distraí, porque a fibra é que está alimentando essas bactérias que estão residindo dentro do nosso microbioma. Então, a dieta ocidental moderna é totalmente deficiente em fibra. É só pensar em ultraprocessado. O que é isso, né? Ou até nem sendo ultraprocessado, até alimentos processados são comidas cujas fibras foram retiradas e extirpadas. Até, por exemplo, quando você faz um suco e coa, você tirou a fibra que iria não somente amortecer o açúcar daquele suco de fruta, mas também iria alimentar vários micróbios benéficos. Os ultraprocessados, então, eles não deviam nem ser chamados de comida, tá? Porque praticamente tudo quanto é nutriente foi retirado, mas principalmente as fibras, né? Você tirou, aí você emulsificou, processou, transformou, adicionou um monte de porqueira e chamou aquilo de algo que a gente pode comer. E aí agora a gente não entende porque que a gente tem tão pouca resiliência. Então, importante colocar na cabeça, se você não der às bactérias benéficas o alimento necessário para elas sobreviverem, elas vão morrer. E algumas, infelizmente, jamais retornam. Não funciona tomar um probiótico e achar que você vai resolver o problema, tá? Um outro ponto importante agora, porque eu realmente quero convencer todo mundo de que fibra é uma boa ideia. Quem tá com muito medo de mudar a dieta porque achou uma coisinha que tá funcionando, quando a gente começa a introduzir alimentos novos, é comum um pouquinho de inconveniência, tá? Então, se você é carnívoro, ficou muito tempo sem alimentar o microbioma, inicialmente você vai ter sim a dificuldade do seu corpo entender aquilo e é normal no início ter uma resistência até que você consiga reconstruir essa flora. Da mesma forma, os vegetarianos, por exemplo, quando eles ficam muito tempo sem consumir produtos animais, eles perdem as bactérias que os ajudariam a digerir isso e até um pouco das enzimas. Então, quando você começa a introduzir os produtos, os alimentos de origem animal inicialmente, pode ser que você não tenha ainda capacidade porque você ainda não cultivou os micróbios necessários. Mas quando você começa a introduzir devagarzinho, você vai começar a alimentar esses micróbios. Eu só achei relevante falar isso porque o hábito, às vezes, pode criar um problema. O seu corpo é esperto, né? Ele produz de acordo com demanda. Mas micróbio, a gente tem que lembrar que ele é um ser vivo, que ele precisa ser alimentado e se ele morrer de fome, ele desaparece. Então, para eu voltar para as fibras, onde é que a gente acha fibra? Comida de verdade. Aquelas coisas que estragam, que não moram numa caixa, na prateleira por meses. Fibra a gente tem, já falei isso no início do episódio. Alimentos integrais, alimentos vegetais, fruta, vegetal, leguminosa, grão, nozes, tudo isso fornece muita fibra. Então, fibra não é só folha. Folha tem fibra, mas todos esses alimentos contêm fibras também. Então, se você não está
consumindo muito disso no seu dia a dia, você provavelmente está comendo muito pouca fibra. Então, vamos olhar 2 principais categorias de alimentos que nutrem e alimentam o microbioma intestinal. Então, a primeira é fibra, que eu tô falando pra caramba aqui, que são carboidratos indigeríveis. Eles são chamados indigeríveis porque eles escapam da digestão no estômago e também não são digeridos no intestino delgado, eles vão direto para o cólon. Então, recapitulando, porque eu falei isso no episódio da carbofobia, a gente tem fibra insolúvel, fibra solúvel, prebiótico e também temos amidos resistentes, todos nessa categoria. E a gente, idealmente, teria uma diversidade de todos eles, tá? Então, se você é aquela pessoa que só gosta de alface lisa, seria legal fazer uma amizade com a alface crespa de vez em quando. Porque cada um desses tipos vai alimentar uma espécie diferente, tá? Então, as fibras, eu vou agora quebrar cada uma dessas categorias para ficar bem claro na sua cabeça quando você estiver introduzindo e por que algumas podem dar mais defeito que outras. As fibras insolúveis são chamadas de insolúvel porque não se dissolvem em água e elas passam pelo nosso sistema digestivo bem próximo da forma original, tá? Então, elas vão agir como uma escovinha no intestino, o que é super bom porque ela ajuda a puxar e a limpar coisas do trato intestinal. Pensa mesmo como uma escovadinha, vai tirando tudo isso para ser eliminada do corpo. Só que às vezes, essa fibra insolúvel, ela pode ser um pouquinho agressiva ou abrasiva demais para aquelas pessoas que estão com tecido gastrointestinal já inflamado. Eu gosto de imagens, então eu em geral explico assim. Você imagina que você tem uma dessas escovinhas ou buchinha de banho para esfoliar a pele? Quando a sua pele está normal, intacta e saudável, né? Você passa, não dói nada, é uma delícia. Você sente que está limpando. Só que se você tiver com a ferida aberta e aí você for lá e passar essa bucha, vai doer, né? Então, por isso é que dependendo do que está acontecendo dentro do seu intestino, alguns tipos de fibra podem não ser tão bem toleradas por algumas pessoas, né? Imagina aquela escovinha lá dentro, se você tiver com uma ferida aberta dentro do intestino. E aí é por isso que é importante você entender essas seleções. As fibras insolúveis podem ser agressivas demais se você já está lidando com algum tipo de distúrbio digestivo. Aí a gente escuta falar por aí, né, que se você tem prisão de ventre, você tem que comer mais fibra. Será que isso é verdade? Aqui também depende. Porque às vezes, muita fibra insolúvel, que normalmente é o que recomendam para a prisão de ventre, ela pode piorar a prisão de ventre. Principalmente se você não bebe muita água, né? Imagina, se socou ali um monte de fibra, vai ficar aquela maçaroca grudada, vai piorar. Então, quando você está tomando fibra, você tem que aumentar a hidratação e talvez não seja ideal começar pelas fibras insolúveis. Então, vamos passar para as fibras solúveis, porque elas tendem a ser um pouco mais toleradas, mas aqui calma, porque ainda tem exceção que eu vou falar mais tarde. Mas, de modo geral, fibra solúvel, ela se dissolve em água, né? Solúvel em água, e aí ela forma, isso é muito bacana, uma substância semelhante a um gel. E aí, ela tende a ser um pouco mais suave do que a insolúvel, porque ao invés dela ir arranhando, ela é aquele gelzinho grudante que vai passando de uma maneira mais delicada. Então, aqui entra pectina, goma, mucilagem e alguns tipos de prebióticos que eu falo lá naquele PDF no site, tá? Então, muitas dessas coisas são fibras solúveis. Aí a terceira categoria são os amidos resistentes. Tudo isso que eu tô falando é comida para a bactéria benéfica, tá? Então, esses amidos resistentes é como se fosse uma terceira classe de fibra. E aí isso aqui é batata que você cozinhou, deixou esfriar, banana verde cozida. Lá no PDF também eu ponho a lista para aqui não ficar muito uma lista de um monte de nome meio entediante. E aí tem um quarto elemento aqui dentro que eu incluo, porque eu acho ele super importante como nutriente
para micróbios, mas que não é necessariamente um carboidrato, nem entra em fibra solúvel, nem entra em fibra insolúvel, que são os polifenóis, tá? Então, de uma maneira geral, eu não escuto nem no mundo da nutrição, nem no Instagram, as pessoas explicarem a importância do polifenol quando a gente está falando sobre comida para o microbioma, e também ela não entrou no Fiber Maxing, porque eles não são a mesma coisa que fibra. Na verdade, eles não são nem classificados como carboidratos, mas eu vou falar deles mesmo assim, porque ninguém está falando, e eu acho eles super importantes para a alimentação da nossa microbiota. Eles são produtos químicos que realmente são aquelas coisas que dão cor ou pigmento aos alimentos vegetais, tá? Então é por isso que eu bato naquela tecla de você tem que comer o arco-íris todos os dias, né? É por causa desses polifenóis. Então a gente encontra polifenol nos alimentos altamente pigmentados, coloridos, aquelas coisas pretas, azuis, vermelho, roxo, marrom, verde, tá? Então aqui eu penso como cacau, já comecei com um bom, né? Então pó de cacau, café, chá preto, vinho tinto, as groselhas, romã, mirtilo, cereja, ameixa. Em geral, um alimento rico em polifenol é aquele que, se você corta no meio, a cor é a mesma por dentro e por fora. Açaí. Esses são alimentos super ricos em polifenóis e eles são excelentes comidas para as bactérias boas. Aqui dentro dessa espécie também estão as especiarias como turmérico, gengibre, cominho, canela. Eles são maravilhosos e têm muitos outros benefícios para a nossa saúde também. Então, são pequenas coisas, eu penso nisso como aqueles pós de pirlim-pim-pim, quase que uma bruxaria que alimenta e traz diversos outros benefícios sem nem aumentar muito caloria. Eles são muito usados na dieta asiática. Eles, além de comida para os micróbios, eles também trazem muitos micronutrientes. É por isso que você me vê ali no Instagram colocando erva seca em tudo, né? Põe orégano, põe alecrim. Essas microervas, assim como essas especiarias, têm oxidantes para o nosso corpo, eles têm esses polifenóis e eles também não são, na maioria das vezes, digeridos no nosso intestino delgado, e esses polifenóis chegam, a maioria deles, agora eu vou chutar uma estatística, mas eu acho que é algo entre 90% e 95% dos polifenóis chegam no cólon e lá ajudam a alimentar todas essas bactérias que a gente quer fazer florescer, tá? Então é por isso que é super importante a gente consumir e para poder usar como alimento de bactéria e, consequentemente, então, de certa forma, pode ser considerado um pré-biótico. Então, para quem não sabe, o que é prebiótico? É comida para bactéria, que é completamente diferente de probiótico, que seria a ingestão da própria bactéria na esperança que ela vá fazer alguma inoculação dentro da gente. Então, a gente tem fibra, que são prebióticos, a gente ama os prebióticos, a gente tem os probióticos, só que a gente tem que querer ou pensar nos dois, porque de nada adianta você ficar focada somente em suplementar com um probiótico se você não for alimentar a bactéria que você está tentando fazer crescer. Então, resumindo, polifenol não são fibras, mas eles têm efeitos semelhantes aos prebióticos, porque eles também ajudam a alimentar as bactérias boas. Vamos entender como é que prebiótico funciona e aprender quais são os alimentos prebióticos, assim, de uma maneira mais fluida. Primeiro, você come os alimentos com os prebióticos. Aí eles vão passar pelo trato digestivo e chegar no cólon. Para algo ser classificado como pré-biótico, ele não pode ser absorvido nem no estômago, nem no intestino delgado. Ele não pode ser absorvido na parte alta do intestino, que você aprende tudo isso no episódio 17, quando eu falo todo o caminho da digestão que acontece de cima para baixo. Então, um pré-biótico tem que escapar da digestão e seguir todo esse caminho até chegar no seu intestino
grosso, porque é lá que a maioria do nosso microbioma intestinal reside. E aí, uma vez lá, essas bactérias vão fermentar essas fibras pré-bióticas. Então, ele atua como um substrato ou como uma fonte de alimento para uma boa quantidade das bactérias comensais benéficas que estão habitando o nosso cólon. E aí, quando isso acontece, ela muda e melhora o ambiente microbioma e a gente passa a ter uma composição mais saudável. Então, ao fazer isso, você pode melhorar a saúde de todo o corpo, não somente a saúde intestinal. Então, consumir alimentos prebióticos modula positivamente o nosso ecossistema interno. E sempre que a gente pode impactar positivamente o ecossistema intestinal, a gente vai ter mais benefício para a saúde, que vai muito além do intestino. Quando a gente tem uma dieta realmente rica nessas fibras prebióticas, ela aumenta tanto as bactérias benéficas, aqueles mocinhos, e aniquila ou diminui as bactérias patogênicas. Isso é o que a gente quer. E como eu falei antes, essas bactérias fermentam esses alimentos. Quando fermentam, elas produzem os ácidos graxos de cadeia curta. Então, às vezes, eu penso nesse ácido graxo de cadeia curta como cocô de bactéria. Tipo, foi mal. O termo correto seria subproduto metabólito. Acho que deu para entender porque que eu chamo cocô de bactéria, que é muito mais fácil de entender, né? Então, bactéria come as fibras, produzem ou cagam ácido graxo de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta têm efeitos moduladores benéficos no seu intestino, porque eles são a principal fonte de combustível para nossas células no cólon. A gente precisa deles para manter a integridade da barreira intestinal como um todo. Então, ácido graxo de cadeia curta são críticos para prevenir o intestino permeável. O butirato, em particular, que eu falei mais na frente, tem efeito anti-inflamatório muito forte no seu intestino, que pode ajudar a diminuir dor abdominal, a urgência fecal. Quem não tem, não sabe, mas quem tem, sabe aquela sensação de que você tem que ir agora, que senão vai dar merda, literalmente. O butirato ajuda a diminuir essa hipersensibilidade visceral também e ajuda muito o paciente com síndrome do intestino irritado. Então, quem tem o intestino irritado tem essa hiperreatividade a tudo que acontece no intestino e tudo pode causar muita dor. Essa é a diferença entre uma pessoa que tem o intestino irritado e a outra que não. Ele simplesmente é sensível demais e reage a tudo. E quando a gente consegue aumentar esse ácido graxo de cadeia curta, como o butirato, entre outros, você pode diminuir essa hipersensibilidade. E ele também vai ajudar a melhorar a motilidade, ou seja, se você tem um intestino meio preguiçoso, está lidando com prisão de ventre ou com evacuação incompleta, o butirato ajuda nisso. Sim, dá para suplementar com butirato, mas é sempre melhor o que o seu corpo faz. E aí ele também ajuda a prevenir sensibilidade alimentar. E aí a gente pode ter uma resposta adequada a tudo aquilo que a gente está comendo. Então, se o seu corpo está produzindo bastante dele e a gente ainda tiver excedente, né? Se as nossas bactérias forem tão bem alimentadas e forem tão ricas e diversas que estão produzindo uma abundância desses ácidos graxos de cadeia curta, muito além do que as células do intestino vão usar, elas transbordam e podem ter outros efeitos sistêmicos em todo o nosso corpo. O que isso quer dizer? Pode ajudar a diminuir a inflamação, pode aumentar o controle e a sensibilidade à insulina e, com isso, melhorar todo o seu controle metabólico. Ou seja, tem um efeito bastante profundo na atividade metabólica, podendo até mesmo impactar a nossa função mitocondrial dentro da célula. Só que, para isso, as bactérias que produzem butirato precisam ser alimentadas. Se a gente não estiver ingerindo fibra suficiente na nossa dieta, ou se a gente não estiver comendo esses alimentos prebióticos de forma regular, a gente não vai estar alimentando adequadamente esses micróbios saudáveis. E aí, quando eles estão baixos, eles não estão produzindo os ácidos graxos de cadeia curta, e isso vai ter um efeito negativo profundo na sua saúde como um todo.
Então eu acho que você deve estar entendendo porque que eu tô curtindo pra caramba esse Fiber Maxing, porque eu realmente acho que fibra é uma boa ideia e eu nem falei sobre o impacto dela em modulação da glicemia e em ajudar no seu colesterol. Mas então eu queria estabelecer aqui hoje que fibra é bom, que fibra aumenta a diversidade do nosso microbioma e que diversidade é essencial para a nossa saúde. A gente quer diversidade nas bactérias, então, para isso, a gente tem que ter diversidade na dieta, porque diferentes tipos de bactéria, como eu e você, gostam de diferentes alimentos e elas comem e fermentam diferentes tipos de fibra e, com isso, geram diferentes tipos de metabólitos, tá? Se você se distraiu agora e tá aí fazendo milhões de coisas, volta a prestar atenção agora, tá? Então, mesmo que você esteja pensando, eu tô tranquila, eu como várias plantas todos os dias, é super importante você prestar atenção se o que você está comendo é diversificado, tá? Porque é muito natural e a maioria de nós fica presa numa rotininha comendo as mesmas coisas diariamente. Eu totalmente faço isso, sabe? Eu sou rúcula, agrião, coentro praticamente todos os dias. Só que isso não vai nos dar a diversidade que a gente realmente precisa. Então, se você está sempre com a mesma listinha de supermercado, tenta trocar, pelo menos durante a semana, né? E aqui entram espécies diferentes. Aquilo que eu falei da alface lisa para alface crespa, para alface vermelha, são espécies diferentes e isso alimenta bactérias diferentes. Então, à primeira vista, muitas das meninas que vêm para mim vêm com uma dieta que parece estar super saudável. Aliás, é muito mais saudável do que a maioria. Só que a maioria de nós pode realmente ainda trabalhar um pouquinho em diversidade, mesmo que não sejam as suas comidinhas favoritas. E aí aqui entra tanto em diversidade de planta, essa é a mais importante no caso das fibras, mas também diversidade animal, tá? Tenta consumir diferentes partes do animal. Tipo, se você é a gata que só come peito de frango, come uma coxinha, uma asinha de vez em quando. Se conseguir incluir um coração, então melhor ainda. Mas em se tratando de diversidade da microbiota, é a diversidade de produto vegetal mesmo que conta. E aí aqui eu me lembrei do patrocinador do episódio de hoje. Por que eu gosto tanto dele? Dos superalimentos da mata? Porque eles vêm com uma variedade enorme de espécies diferentes. Então eu super recomendo porque é um mix de fibras, além de vir fibra com proteína, que realmente pode alimentar o seu microbioma. É muito comum eu iniciar as minhas pacientes na minha clínica e em 15 dias resolver prisão de ventre. Então, agora, no site da Mata, se você usar o cupom Isabela Fortes, eles estão dando desconto em todas as compras e não somente na primeira, como antigamente. Eu realmente curto porque eles são um blend maravilhoso de fibras prebióticas e de quebra ainda vem com proteína. Então, é colocar na cabeça, comer o arco-íris e tentar variar a espécie das plantas, tá? Microervas contam como diversidade. Tenta olhar para o seu prato e ver 5 cores diferentes. Eu sempre brinco, bege não conta. Quanto maior diversa a sua dieta, você vai alimentar uma gama muito mais ampla de micro-organismos e, em última análise, vai nutrir o seu microbioma de uma forma adequada. Acho que um bom plano, não panica que pode parecer difícil inicialmente, seria tentar 30 a 40 espécies diferentes de fibra de plantas toda semana. Então, lembrando, cada tipo de alface é uma espécie, cenoura tem diversas cores, tem diversos tipos de tubérculos, vai explorando novos sabores, vai jogando as microervas diferentes, porque elas também contam, e aí com isso você aumenta a diversidade, joga especiaria, põe turmérico, põe gengibre, põe canela, tudo vale erva seca, não tem problema, isso facilita a vida, coloca semente, coloca nozes, tudo isso conta como essas 30 a 40 espécies. E se você conseguir realmente fazer isso, você vai estar cobrindo
todas as suas bases de diversidade. Então, para terminar o episódio, eu tenho algumas dicas de profissional que eu quero que vocês escutem. Ela é tanto dica de pró como de alguém que sofre desde a infância com distúrbios intestinais. Sim, eu era aquela criança vomitando no parquinho toda vez que comia uma porqueirinha na festinha. Então eu sei do que eu tô falando. Se você está tentando adicionar mais fibra ou alimentos ricos em prebióticos, a minha recomendação é sempre começar devagar e ir com calma. É muito melhor você ter menos quantidade e mais diversidade também. Então, o inchaço inicial é bastante normal quando você começa a introduzir fibra e principalmente se você vai introduzir alimentos fermentáveis na sua dieta. É só o seu corpo se ajustando, tá? Você precisa ajustar o aumento da fermentação que está acontecendo, e aí é normal no início ter um pouco de gás, um pouco de inchaço, barulho, é totalmente normal. Imagina que você está repovoando. Na minha cabeça, eu imagino literalmente uma guerra de espécies, tipo, novos bebês chegando, chorando, as bactérias ruins fazendo drama, reclamando, aí fazem mais gás. Apesar disso ser comum, não deve ser uma experiência muito dolorosa, tá? Então, se você estiver notando sintomas além de um pouco de gás e de barulho, aí talvez você precise dar uns passinhos para trás e aumentar a ingestão de fibras ainda mais lentamente. Então, ao invés de pular, sei lá, de 9 gramas que você come hoje e ir lá para 30 porque você se empolgou, vai subindo devagarzinho, porque é melhor você ir com calma do que errar na mão e aí desistir e achar que, não me dou bem com fibra. E isso vai ser especialmente importante para quem já está lidando com o intestino irritado, ou com SIBO, ou com outros problemas gastrointestinais, tá? Pode ser que você simplesmente não consiga tolerar muita fibra de uma vez, mas vai alimentando devagarzinho. E aí, se você não está conseguindo na dieta, é aqui que entra as fibras funcionais na forma de suplemento, tá? Então, escolhe um tipo e aí começa com um pouquinho. Aliás, essa história de escolher um tipo vale até para probiótico, tá? Eu não acho legal começar com um blend de bilhões de tipos de espécies de probióticos, nem de fibra, para você ser bem seletiva e saber o efeito que cada coisa está fazendo e como é que o seu corpo reage. Então, começa com uma dose baixa, escolhe uma espécie e isso vai reduzir a chance de você ter inchaço, distensão, gases. Agora, se você já sabe que você tem o intestino irritado, ou se você sabe que você tem SIBO, eu recomendaria você evitar uma classe de fibras, e essas estão lá no site, no PDF, escritas o que seriam, que se chama FOS, F-O-S, ou fruto-oligosacarídeos, que é, por exemplo, a inulina, porque eles tendem a ser os mais problemáticos para as pessoas com intestino irritado. Eu, por exemplo, não tolero inulina de jeito nenhum. É difícil você, na cabeça, a maioria de nós não sabe onde é que tem inulina, por isso você tem que ler o rótulo, principalmente se você tem intestino irritado e está começando a entrar nas lojinhas de produto natural, porque várias das barrinhas fit têm inulina, que para uma pessoa sem problema digestivo é uma fibra boa, só que para quem tem, pode dar muito galho. Eu incho tanto com inulina que chega a me dar aqui dor nas costas, tá? E elas podem criar muitos gases. Então, quem já tem o intestino irritado tem uma hipersensibilidade à formação dos menores gases e isso pode ser muito desconfortável, ou seja, fica atento. E eu falei lá no início do episódio da minha favorita, que é a PHGG, que é a goma guar parcialmente hidrolisada. O nome comercial dela no mundo é Sunfiber. No Brasil, eu me esqueci o nome do fabricante, mas é uma fibra prebiótica. Você põe aí no Google Sunfiber ou goma guar parcialmente hidrolisada, porque ela é, na minha opinião, a fibra mais bem tolerada para quem tem problemas digestivos. Eu coloco todo dia no meu café, tá? Ela é super importante para aumentar o crescimento da espécie de Bifidobacterium e outros produtores de butirato. E a dose aqui seria você tentar 6 gramas por dia. Então, se você não está acostumada, você começa
2 gramas, aí depois você vai 4 gramas, até você chegar a 6 gramas, e você vai ver que isso já vai dar uma melhorada por aí. Essa é realmente a minha fibra favorita para quem é sensível. Então, resumindo, para quem quer começar, experimentar um tipo de fibra por vez. E se você estiver tomando em forma de suplemento, ou você comprou fibras prebióticas, presta atenção, porque alguns desses produtos têm diversos tipos de fibra, aí você não vai saber, se você tiver uma reação, qual foi a fibra que funcionou melhor para você, tá? É importante saber o que é que o seu corpo reage. Até para quem está fazendo dieta FODMAP, para quem tem SIBO, pode ser que o seu corpo reage ao F, ao E, ao D. É foda mesmo, mas ele não necessariamente vai reagir a todas as fibras. Outra forma importante de fibra para você ter na cabeça é que as solúveis, que eu já falei, são mais fáceis. Então aqui entra a semente de linhaça, eu gosto dela bem moída, pó de Slippery Elm, a tradução é olmo vermelho, mas eu nunca vi isso escrito por aí. Casca de psyllium, também prefiro bem fina do que aquela muito grossa. Farelo de aveia, semente de chia. A semente de chia é bem melhor você deixar de molho para fazer aquela gosma. Pectina. Então essas são todas opções que você pode experimentar. E aí, quando uma funcionou, você testa a outra. E se a outra também funcionou, aí você pode começar a fazer blend, alternar ou tomar tudo junto. Então, no geral, aumentar o alimento com fibra ou começar a se acostumar seria realmente ideal para a saúde como um todo. Só faça isso de uma forma inteligente. E aí, se você tentou todas essas estratégias e ainda assim não consegue tolerar nenhum tipo de fibra, aí pode ser que seja a hora realmente de buscar ajuda profissional, fazer um painel intestinal, fazer um teste de sopro para SIBO, para realmente descobrir que diabo que está acontecendo no seu intestino, porque tem outras coisas que talvez precisem ser abordadas. Para terminar, eu preciso dizer, esse podcast é criado apenas para fins educacionais e nunca deve ser usado como substituto de diagnóstico ou tratamento médico. Se você aprendeu algo nesse episódio, não esquece, segue o podcast, deixa uma avaliação, compartilha com uma amiga e continua voltando para nós. Se cuida, gata!